Olá, pessoal, tudo bem? André Martins aqui do Mais 6 Podcast, trazendo conteúdo de fantasy mais uma vez para vocês, mais especificamente de Dynasty. Nós tivemos um recesso no nosso podcast depois do final da temporada, questões como filhos, trabalho, e aconteceu muita coisa. Nós tivemos a Free Agency da NFL, tivemos muitas trocas de técnico, coordenador, enfim, toda aquela história que a gente sabe que acontece depois do fim da temporada. Temos na semana que vem o draft dos rookies, né? Os times da NFL vão escolher os universitários para jogar nos seus times, a gente vai falar um pouco disso aqui. E hoje a gente vai trazer aqui um conteúdo de Dynasty, vamos falar de valor de mercado dos jogadores, baseado nos rankings de alguns provedores aí que tem na internet. Vamos falar de tipos de liga rapidamente, só para explicar do que a gente está falando aqui quando se refere a Dynasty, quando a gente se refere a ligas de um quarterback, ligas Superflex que tem dois quarterbacks. Vamos falar rapidamente dos paralelos de Fantasy e Dynasty, né? E o mercado de ações. E depois vamos trazer um price check aqui, buy low, sell high. Quero fazer um capítulo depois sobre trocas, algumas trocas estão acontecendo aí nas ligas mundo afora, para a gente tentar entender nesse pré-draft aqui qual é o valor dos jogadores, e aí depois do draft a gente revisita. Muita coisa vai mudar, especialmente no mundo dos running backs, porque essa é uma classe de calouros muito forte, muito profunda em termos de running backs, então tem muitos veteranos que estão perigando perder seus empregos ou perder suas posições de primeiro running back, mas a gente sabe que tem muito exagero também, assim como no mercado de ações, no mercado de fantasy, tem muitas overreactions, digamos assim, né? Às vezes a gente acha que vai acontecer alguma coisa, de repente demora mais para acontecer ou nem acontece. Então vamos lá para o vídeo. Siga o canal, like no vídeo, isso é muito importante para a gente. Primeiro disclaimer aqui, todas as análises, todas as recomendações de venda, compra e comentários aqui são análises de valor relativo, tá? Não é que eu não gosto do jogador, esses caras são profissionais, passaram a vida inteira como atletas de destaque, ganham milhões por ano, então não é o André não gosta do Stephon Diggs, por exemplo. Não é isso, é no preço dele, na situação do time, no contexto da liga, no ranking que ele tá e pelo valor que ele tem saído aí nas trocas e nos próprios drafts, né? E dos drafts iniciais de Dynasty. Então são análises de valor relativo e é isso. Assim como no mercado de ações, tem ação que tá barata, ação que tá cara e o que o mercado tá achando daquilo. Sobre os tipos de liga, muita gente sabe, né? E pode pular essa parte do vídeo caso você saiba. Tô falando de Dynasty aqui, que são as ligas contínuas. Você drafta seu time uma vez e você fica com esse time ao longo das temporadas. Inclusive, quando não estão rolando jogos, você pode trocar, pode dropar jogadores. Em algumas ligas você pode até pegar jogadores no waiver wire, no mercado. Então a Dynasty nada mais é do que uma liga que ela é contínua e, na minha opinião, ela é mais interessante. Claro, a liga tem que ser competitiva, todo mundo tem que estar engajado, porque dá mais trabalho, rola o ano inteiro, as suas decisões perduram por mais tempo, ao passo que a liga redraft é aquela que você drafta em agosto, ali perto da temporada, joga até o final da temporada e ela acaba com um campeão, um vice e etc. E aí ano que vem todo mundo começa com jogadores novos, etc. Você não faz nada basicamente entre o mês de janeiro e o mês de setembro. E o Dynasty você joga o ano inteiro. E aqui a diferença entre ligas de um QB e Superflex nada mais é do que as ligas de um QB. Você tem um QB no time titular e a Superflex você escala dois quarterbacks, um na posição de quarterback e outro na posição Superflex. E a dinâmica muda muito aqui, porque a posição de quarterback ela é muito top-heavy, como os americanos dizem, né? Você tem ali 3 ou 4 jogadores que realmente fazem a diferença. Hoje eles são Lamar, Jayden Daniels, Josh Allen, e o Jalen Hurts, e o Joe Burrow, e depois eles produzem muito parecidos. Se for pegar a produção do Jordan Love, do CJ Stroud, até do Patrick Mahomes recentemente, do Brock Purdy, são muito semelhantes. Os caras fazem 14, 15, 16 pontos por jogo. Na Superflex, você já tem um valor maior para a posição, porque você escala 20, em toda semana tem 24 quarterbacks jogando nos times titulares. Então você pode decidir ter no seu time 2 quarterbacks top, 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 como o próprio Mahomes e o Lamar, ou você pode ir numa estratégia de, cara, quarterbacks mais baratos que eu peguei depois no draft, como o Trevor Lawrence e o Kyler Murray, por exemplo, ou indo mais abaixo, um Geno Smith, Matt Stafford. Então são ligas que mudam totalmente a dinâmica. Outra coisa que muda muito a dinâmica das ligas é o número de titulares. Tem ligas que têm 7 titulares, sem contar a kicker e defesa, tem ligas que têm 8, tem algumas que chegam a 10, 12, então são alguns dos features aí que mudam, seja no redraft ou seja no Dynasty.
Tá? E aí o paralelo entre fantasy e mercado de ações é o que eu falei, né? Tem empresas que são queridinhas do mercado naquele momento, tem empresas que são detestadas, aí um fato novo, seja um resultado ou um M&A ou alguma notícia torna, de repente, aquele ativo desejável, mas fato é que é um jogo de você aproveitar os ciclos, comprar barato aquilo que você acha que tem valor, vender caro aquilo que você acha que vai ter mais valor para alguém, e também tem uma questão aí de composição de portfólio, né? Se você tem aí 5 running backs top 24 no seu time, você pode pegar um deles, vender e comprar uma posição que você esteja carente, seja um quarterback, seja um wide receiver, seja um tight end. Então, até quando você pensa na teoria de portfólio, né? Você pega ali um portfólio de ações, o cara vai ter uma ação um pouco mais arriscada, ele vai ter uma ação que paga dividendos, uma empresa do setor elétrico, do setor bancário, por exemplo. Eu vou usar alguns exemplos aqui durante esse vídeo, mas é legal pensar, né? Óbvio que isso se aplica a outras coisas na vida, mas é que com o mercado de ações, o timing, os ciclos, as opiniões, as emoções se comparam muito ao Dynasty. Estava até conversando com o Nietzsche, que é um amigo muito querido meu, que joga fantasy comigo, etc., que ele mandou um texto que fala sobre isso e são paralelos muito legais. E os vieses que a gente passa jogando fantasy, Dynasty, são muito parecidos com o mercado de ações. Eu não sou especialista em ações, eu trabalho no mercado financeiro faz uns 13, 14 anos. Não sou especialista em ações, já trabalhei com isso, já analisei, já fui de RI, etc., mas eu não sou gestor, comprador, vendedor de ações, eu não tenho estômago emocional para isso. Prefiro jogar Dynasty, que a perda financeira é menor e o divertimento é maior. Então vamos aqui para a sessão de price check. Basicamente passar pelos rankings, a gente vai acabar falando aqui de dezenas de jogadores, passar pelos rankings das posições e pontuar aqui quem eu entendo que o que eu entendo e o que eu tenho escutado dos caras gringos que eu acompanho, que falam muito de Dynasty, que falam de trocas, que falam de preço de mercado. Então a ideia aqui é trazer para vocês alguns exemplos, tá? E alguns comentários de caras que eventualmente a gente pode refletir se estão caros, se estão baratos, mas assim, tudo é opinião, eu vou estar errado, vou estar certo, só o futuro vai dizer, então é um jogo de opiniões, assim como o mercado eu mencionei. Vamos passar aqui para a primeira posição, os quarterbacks. E aqui a análise, como eu disse, é na ótica do Superflex, tá? Que é onde você escala 2 quarterbacks. Porque na liga de um quarterback é o que eu disse. Assim, nem os caras tão tops têm o valor como eles têm no Superflex. Você pode ver que num ranking de Superflex, o primeiro jogador é o Jayden Daniels, o segundo é o Josh Allen, e assim sucessivamente. O terceiro é o Ja'Marr Chase. Se você for numa liga de um quarterback, o primeiro jogador é o Ja'Marr Chase. O segundo, muito provavelmente, Justin Jefferson, e assim sucessivamente. Então o valor dos quarterbacks é bem diferente numa liga e na outra. Eu coloquei um vermelhinho aqui no Jayden Daniels, é mais uma reflexão de, assim... É um jogador incrível, ele teve uma temporada de rookie histórica, ele revolucionou a franquia dos Commanders, mas ele tá aqui como o jogador mais valioso. A minha reflexão é a seguinte: será que um jogador que nem o Jayden Daniels já provou que ele tem que estar acima do Josh Allen, do Lamar Jackson, do Joe Burrow? Ele é 4 anos mais novo do que esses caras. Só que, por exemplo, com relação ao Jalen Hurts, ele é só 2 anos mais novo, né? Jalen Hurts é um cara que também tem o upside de corrida, é um cara que já chegou em 2 Super Bowls, ganhou um. Então, assim, acho que ele é um ativo mais sexy hoje, ele é um ativo mais desejável do que o Jalen Hurts, que o Josh Allen e o Lamar, pelo efeito novidade, ele é o shiny new toy, mas assim, se você tá numa liga de Dynasty super flex, você, enfim, eventualmente olhar para o mercado e receber uma proposta obscena pelo Jayden Daniels, 3 picks de primeira rodada, ou o Jalen Hurts mais 2 picks de primeira rodada, eu tenho visto muitos trades, né, nessas bases de dados e nesses vídeos aí de gringo que me chamam a atenção. Então, obviamente, de novo, adoro o jogador, teria ele, tive numa liga no ano passado, até na sorte eu draftei ele, mas enfim, é um jogador que eu acho que se você tem, dá uma olhada no mercado que você consegue por ele numa liga Superflex, porque é um caminhão realmente. Se você é um rebuild, né, se você é um time que também tem essa, né, no Dynasty. Se você é um time de rebuild, um time fraco que você precisa vender ativos, você pegar o Jayden Daniels, você fazer o famoso down tier, você vender o Jayden Daniels para, por exemplo, pegar um Drake May, um Caleb Williams,
outro cara jovem com potencial e mais outros jogadores ou mais picks de primeira rodada, né, rookie picks de primeira rodada para pegar calouros ou nesse draft ou no futuro, é uma boa estratégia. Mas enfim, é mais aqui uma provocação sobre preço. Aí acho que segue tudo normal, Josh Allen, Lamar Jackson, Joe Burrow, Jalen Hurts. Não precisa nem falar desses caras aqui. Patrick Mahomes tá devendo, mas assim, ele ainda tem muito crédito, ele ainda é visto como o melhor jogador da vida real. Caiu bastante, né, no conceito aí dos jogadores de fantasy, mas é quem é o principal jogador hoje da liga. Justin Herbert, Caleb, Drake May, aqui vai mais uma questão de gosto. Drake May não jogou a temporada inteira, mostrou que tem muito potencial, não tem muitas armas, ao contrário do Caleb Williams, que além de um baita do upgrade técnico, Ben Johnson, né, veio dos Lions, era coordenador ofensivo dos Lions, veio para o Bears, tem muita expectativa ao redor desse time. Então, assim, aqui vai muito questão de gosto, mas não acho que tem nada gritante. Aqui, o CJ Stroud, eu acho que ele está um pouquinho mais alto do que eu entendo. Eu preferiria ter o Bo Nix e o Jordan Love pelas situações do time. Claro, Bo Nix também é rookie, mas está ali com o Sean Payton. Ele provavelmente vai ter mais armas aí draftadas, certamente um running back na primeira ou segunda rodada. E o Sean Payton é um cara que desde a época do Saints, né, ganhou o Super Bowl, é um cara muito criativo do ponto de vista ofensivo, e eu acho que ele vai... eles trouxeram agora o Evan Ingram, de tight end, que também já é uma arma, além do Cortland Sutton e Troy Franklin, e o Valley, e os outros wide receivers que ainda não se provaram do Broncos. E, cara, o CJ Stroud perdeu 2 wide receivers, perdeu o Stephon Diggs, perdeu o Dell, veio agora o Christian Kirk, que veio do Jacksonville Jaguars, mas eu acho que assim, teve um hype muito grande depois da temporada de rookie dele, mas ele assim como o Jordan Love, ele é um pocket passer, ele não tem um upside de corrida, não vai correr mais do que 100, 200, no máximo 300 jardas, uma temporada muito feliz, mas eu acho que pela linha ofensiva ter muitos pontos de interrogação, pelo Joe Mixon estar envelhecendo, eu preferiria ter Bo Nix, Jordan Love acima do CJ Stroud, então não é nada super assim convicto, que absurdo que esses caras estão aqui, mas eu acho que o CJ Stroud poderia cair um pouco nesse ranking aqui, talvez em outros rankings ele esteja abaixo ou acima do que ele está aqui. Aqui todos os dados são do Keep Trade Cut, KTC, que é uma plataforma que ranqueia, pega valor de mercado dos jogadores, tem base de dados de trade, tem uma própria calculadora de trade para você ver se alguma troca que você está pensando em fazer é justa, se ela é muito desequilibrada, né? Pela probabilidade do seu parceiro de liga aceitar. Então, aqui os quarterbacks esses são os top 12, né? Então a gente vai de 12 em 12 aqui analisando. Na segunda página, eu acho que o Kyler Murray mereceria um pouco mais de amor. Eu sei que ele é muito julgado por jogar videogame, por não ser focado, mas assim, ele é o cara que corre muito mais barato aqui que a gente tem, né? Então assim, eu preferiria ter o Kyler Murray também, mesmo em Dynasty, do que o CJ Stroud, tá? Acho que ele tem armas, tem o Marvin Harrison, tem o Trey McBride, tem 2 running backs, né? O James Conner e o Benson, que é mais novo. Eu acho que ele já declarou que pretende correr mais essa temporada e acho que se a simbiose dele com o Marvin Harrison Jr. melhorar, ele já tem muito com o Trey McBride, a tendência é que ele melhore nessa temporada, tá? O Cardinals foi um time bem médio nesse último ano, vamos ver se melhora. Brock Purdy parece bem precificado, deve fechar um contrato de longo prazo alto com o São Francisco, não sei quando, mas fato é que esse contrato deve ser fechado em breve. Aqui eu coloquei um vermelhinho no J.J. McCarthy, por quê? Porque ele nunca jogou um snap na NFL, ele jogou na pré-temporada do ano passado, se machucou, ele tá com um técnico que é o que eles chamam de QB Whisperer, que é o Kevin O'Connell, né? Que ele era técnico de quarterback, fez o que fez com o Sam Darnold do ano passado. Então, obviamente, com as armas que ele tem, Edison, Justin Jefferson, TJ Hawkinson, Aaron Jones e tantos outros caras importantes do time, ele tem as armas e ele é um cara que veio com um hype grande do college. Ele tem talento, ele tem o skill set, mas assim, o cara nunca jogou. Na prática, ele é um rookie. Então acho que ele aqui como QB15, você pega o Baker Mayfield. O Baker Mayfield provavelmente foi o segundo cara que mais passou para touchdown na última rodada. Aí você fala, pô, André, mas é Dynasty.
Cara, mas eu tô falando aqui onde eu draftaria hoje, obviamente, né? O Baker Mayfield, ele é 8 anos mais velho do que o DJ McCarthy, e isso tem um peso muito grande em Dynasty. Mas não é nem por conta do Baker aqui. Eu acho que eu preferiria ter outros caras mais jovens. Por exemplo, o Trevor Lawrence, que eu coloquei aqui, essa observação. Eu preferia ter o Trevor Lawrence do que o DJ McCarthy. E Dynasty, gente, eu, assim, pela teoria que eu escuto os caras falarem, eu concordo, a gente não joga em janelas de 8 anos. Eu não tô comprando um cara de 22 anos porque eu acho que ele vai ficar no meu time 5, 6, 7 anos. Esse negócio gira, esse cara vai se machucar, vai ser trocado, vai para cima, vai para baixo. Alguns se aposentam, acontece de tudo, né? Mas assim, o Trevor Lawrence não tem nem 26 anos. Ele é só 5 meses mais velho do que o Michael Penix, que eu coloquei aqui como meio caro também. Então, assim, eu prefiro ter o Trevor Lawrence, que já teve temporadas consolidadas, tem armas agora, BTJ, e devem trazer outras armas no draft. Eu prefiro ter o Trevor Lawrence do que esses dois, sinceramente. O DJ McCarthy é jovem, etc., mas nunca jogou um snap. E o Michael Penix Jr. jogou só o finalzinho da temporada, jogou bem, né? Mostrou uma sinergia grande, principalmente com o Drake London nos últimos jogos. Mas eu acho que aqui o Trevor Lawrence está um pouco para baixo. Parece uma oportunidade. Jared Goff, super seguro também. Bryce Young deu uma recuperada, né, depois de ir para o banco, mas acho que, enfim, não tão bizarramente precificados estranhos aqui, na minha opinião. E o Dak, por mais que tenha já quase 32 anos, acho que ele está aqui em QB 22, também é um pouco exagerado para mim. Ele é um cara que saudável, pode passar para mais de 30 touchdowns, para perto de 5 mil jardas, então eu gostaria de ter um pouco mais carinho do deck aqui. Numa liga de 1 QB, ele não tem nenhum valor, né? Porque se você tá fora do top 12, você já não tem o menor valor numa liga de 1 QB, a não ser que 12 quarterbacks machuquem, né? Ou alguma coisa perto disso. Mas acho que o deck merece pelo menos top 15, alguma coisa assim. Acho que quarterback, a carreira dura muito, né? Então, você pegar uma janela de 3 anos, ainda teria 35. Então, enfim, é um cara que ainda deve entregar alguns anos de produção boa, junto ali com o CeeDee Lamb e companhia limitada. Tua, Shador Sanders é rookie, nem começou a jogar ainda. Sam Darnold. Eu acho que esses são os quarterbacks que vale a pena a gente comentar aqui. Comentem aí se vocês discordam, o que vocês acham que eu falei de absurdo e etc. Passando para running backs, aqui você tem dois caras claramente, em termos de Dynasty, acima de todo mundo, Jahmyr Gibbs e Bijan Robinson. Absurdos, talentosos, saudáveis, por hora pelo menos. Eles são disparados aqui. Você pode ver que, mesmo versus o Saquon e o Ashton Jeanty, que nem começou na liga ainda, mas vai ser o primeiro running back escolhido no draft, eles estão anos-luz aqui acima de todo mundo e merecem, a produção é muito alta, as situações são muito boas. O Jahmyr Gibbs, por mais que ele divida o backfield com o Montgomery, ele é muito dominante, ele tem big play, recebe passe, faz touchdown e é um baita jogador. E o Bijan também, o Bijan é um cavalo de volume, 20 oportunidades por jogo e 6, 7 jardas por oportunidade e vamos que vamos. Aqui eu circulei o Ashton Jeanty não como venda, tá? Você pode ver que não tá vermelho circulado aqui do Ashton Jeanty, mas uma reflexão pra gente é o valor do pick 101, né? O Ashton Jeanty nem começou na liga, mas ele tá aqui representando o primeiro pick do draft, porque ele vai ser, em todos os formatos, não importa o formato que seja, o Ashton Jeanty é o prospect para fins de fantasy mais hypado. No draft de verdade, provavelmente vai ser o Cam Ward, quarterback, vai pro Tennessee Titans, mas a raridade e o quanto o Ashton Jeanty é melhor do que todo mundo na posição dele, e running back é uma posição uma posição meio carente, né, por conta da saúde, da longevidade. Então, o que você consegue trocar pelo seu pick 101? Eu já vi coisas malucas acontecendo aí nas bases de dados e nos vídeos. Então, se você tem esse pick na sua liga, seja porque você trocou por ele, ou seja porque você ficou em último de fato, vê se você não consegue, cara, 2 jogadores estabelecidos top. Porque se você é o último da liga e você vai escolher o Ashton Jeanty, ele não tem tanto valor para você. Se você tá num rebuild, se você é o pior time da liga, o Ashton Jeanty não vai salvar seu time. Se você tem um time ruim, você não tá a um Ashton Jeanty de distância de ser competitivo. Então você tem que ser maduro o suficiente para assumir o rebuild. Falar, eu vou transformar o Ashton Jeanty em 3 picks de primeira rodada, eu vou transformar o Ashton Jeanty em um baita de um wide receiver, como um Brian Thomas, um Malik Neighbors, alguma coisa que der. Mas enfim, é um prospect elétrico e tem tudo para fazer história na NFL. Ele vem aí com números absurdos da faculdade
lembrando o Bijan, lembrando o próprio Saquon, etc. Ele já está em terceiro aqui, então assim, não tem muito para onde esse cara subir. Ele só pode subir para onde o Jahmyr Gibbs está, né? O legal de Dynasty é você vender os ativos que não tem muito a subir, né? Principalmente quando você está em rebuild, e comprar ativos que ainda tem valor para subir. Você vai nessa. Valor subiu muito, vende, compra o mais barato, espera esse subir e você vai crescendo o valor do seu portfólio, aumentando o valor do seu time e perpetuando o valor do seu time ao longo desses anos que a liga vai acontecendo. Breece Hall, cara, o Breece Hall está em sexto, não é nenhum absurdo, mas eu acho que ele caiu muito, né, no conceito da comunidade de fantasy, do mercado, por conta da situação dos Jets, por conta dele ter dividido o backfield de uma maneira com a Isaiah Davis e com o Braylon Allen, mas assim, extremamente talentoso. Ele tá num ano agora que pode ser que ele seja trocado. Opa, a gente teve uma interrupção no vídeo aqui que eu tive um problema no microfone, mas eu estava falando do Breece Hall, que é um jogador que eu acho que pode ser trocado ou, mesmo que não seja, tem potencial de chegar aí, adentrar o top 5, chegar de repente no top 3, se aproximar do Jahmyr Gibbs, do Bijan Robinson. Tem talento para isso. É um jogador muito jovem, vai fazer 24 anos agora. Buck Irving, cara. Buck Irving é uma das grandes sensações, né? O rookie sensação da temporada passada, mas eu acho que subiu muito, tá? Se pegar aqui ele, cara, na frente do Jonathan Taylor, na frente do Kyren Williams, enfim, acho que até na frente do James Cook, tudo bem, por razões que a gente vai mencionar já já. Mas, cara, o Buck Irving ainda tá num backfield que tem o Sean Tucker e tem principalmente o Rashad White. O Liam Cohen saiu, né? Ele era coordenador ofensivo dos Bucks, foi muito bem no ano passado, saiu agora, foi pro Jacksonville Jaguars. Um baita de um coordenador ofensivo. Então, assim, eu vejo muita empolgação aqui. Tem talento? Tem. Tem potencial? Tem, obviamente. Só acho que subiu muito. Se eu recebesse... se eu tivesse o Buck Irving em alguns meus times, eu ia ver se alguém paga alguma coisa aí, picks de primeira rodada, running backs mais consolidados ou com risco mais baixo. Enfim, fica aí a mensagem. O Marion Hampton é o RB2 dos rookies da faculdade de North Carolina, deve ser escolhido na primeira rodada também para um time aí como Broncos, Pittsburgh Steelers, Dallas, de repente, vai saber. Só para mostrar aqui que, pô, a gente tem 3 rookies aí nesse top 11 aqui de running backs, também tem o Travion Henderson, da Universidade de Ohio State. Então, olha, já tem 3 rookies aí no top 11 sem saber o time e sem ter jogado no NFL. Isso é muito maluco, por isso que Dynasty é maravilhoso. Jonathan Taylor acho que poderia estar acima do Hampton, do Buck Irving, ali perto do Breece Hall, perto do Devon Etienne, jogador explosivo, fantástico, tá num ataque, situação de quarterback bem lamentável, mas ele é um talento, um running back fantástico, poderia estar ali no top 5 facilmente. Talvez esteja daqui a uns meses. Kyren Williams, Travion, fantásticos. Cara, o James Cook, fala-se muito, né? Eu comprei o James Cook semana passada numa liga, gosto muito dele, ele teve um ano incrível, muitos touchdowns, deve até ter uma regressão para baixo em termos de número de touchdowns. Mas, cara, fala-se muito da questão contratual, ele não conseguiu chegar num denominador comum com a diretoria de Buffalo. E assim, pode ser que eles draftem alguém. Todos os running backs veteranos da NFL, tirando alguns, né? Jahmyr, Bijan, Saquon até nada impede, né? Dos Eagles contratarem, mas ele é, em redraft, ele é o RB1, ele é o melhor running back hoje, né? Ele é melhor, ele faz mais pontos que o Jahmyr Gibbs, né? E que o Bijan Robinson, mas ele tem já mais de 28 anos, né? Mas ele é o mais de 28, ele é o principal jogador de fantasy, foi o principal jogador de fantasy no ano passado, junto com o Lamar Jackson e com o Ja'Marr Chase. Então, por que eu tava falando isso? Porque todos os running backs aqui, a situação pode mudar dramaticamente, e a gente vai falar disso nas próximas semanas, quando eu trouxer o vídeo aqui de price check pós o draft, tá? Mas acho que o James Cook poderia cair um pouquinho aqui, principalmente por essa questão do contrato, que nunca é boa notícia você ter essa hesitação do time em renovar, coisa que tá acontecendo com o Pacheco, coisa que tá acontecendo um pouquinho com o Kyren Williams, né? Running back é muito complicado, é uma carreira que acaba muito rápido, são muitas lesões, é muito wear and tear, é muito desgaste.
ganharam valor nos últimos anos pela importância do Saquon, pela importância de tantos outros aí, Derrick Henry e os outros que a gente mencionou aqui, mas ainda ganha muito pouco e ainda é visto como um ativo, né, aí de draft, etc., abaixo das outras posições. Não sei como é que a NFL, se a NFL quer endereçar isso, se vai mudar as regras, etc., mas fato é que é uma posição mais desvalorizada. Passando para a segunda página. Opa, peraí. Segunda página de running backs. Kenneth Walker, cara, se machuca pra caramba. Nunca teve uma sequência muito longa de jogos. Acho que nunca jogou todos os jogos numa temporada. Mas, cara, o talento tá lá. O novo coordenador ofensivo, Kubiak, do Seattle Seahawks, falou que quer usar muito ele especificamente. Tem o Charbonnet? Tem o Charbonnet. Tem as lesões? Tem as lesões. Mas, cara, o Kenneth Walker é um talentaço. Ainda muito jovem, não tem nem 25 anos. Cara, gosto muito dele. Eu torço pro Seattle Seahawks. Espero que ele fique saudável. Se ele ficar saudável, acho que ele tem tudo para se aproximar do top 5. Então, assim, todos aqui que eu tô falando que tem potencial é se ficar saudável, né? Obviamente. Josh Jacobs, Quinshon Judkins. Josh Jacobs sensacional a temporada, hein? Acho que ele tá bem precificado aqui. Ele tem uma idade já, mas ao mesmo tempo produziu muito no ano passado, tem valor, tá? Não acho que seja um absurdo. Quinshon Judkins, outro running back rookie que vem também do Ohio State, que é o mesmo time do Travion Henderson. Cara, Christian McCaffrey, eu adoro, todo mundo gosta, ele tá se aproximando dos 29, um dos jogadores que mais se machuca na NFL, já deu muitas alegrias, muitas tristezas para todo mundo que joga Fantasy, seja Redraft ou Dynasty. Eu acho que, cara, aqui com o RB16 ele tá um pouco puxado. Por quê, cara? O São Francisco tá fazendo um rebuild meio silencioso, né? Se livrar de algumas peças, o Debo, outras peças que eu não vou lembrar agora, mas é um time que, cara, eu acho que se eles perderem 3 ou 4 jogos no começo da temporada, é capaz eles entrarem num full rebuild, e aí é capaz do McCaffrey mudar de time, o Kittle, etc. Vou falar do Kittle, vou falar do Ayuk ainda nesse vídeo, mas eu acho que o São Francisco tá, assim, se eles começarem muito mal a temporada, é capaz de eles implodirem esse elenco. E aí a gente não sabe o que vai acontecer com o Christian McCaffrey. Se ele ficar no San Fran tanking é ruim. Se ele for para outro time, cara, acho difícil ser bom, um novo esquema, o cara se aproximando dos 30 anos. Então, assim, acho que o Christian McCaffrey pode vencer a liga de muita gente. Ainda é aquele cara que pode fazer 20 pontos por jogo, o talento tá lá, o esquema tá lá, tá tudo lá. O cara é F, para não falar palavrão aqui e desmonetizar não, que eu já não ganho um centavo com esses vídeos aqui enquanto o canal não cresce, né? Mas vai que o YouTube muda nosso algoritmo aqui. Mas enfim, Christian McCaffrey é F. Mas eu acho que é um pouco assimétrico aqui, RB16. Acho que ele poderia estar um pouco abaixo, mas assim, é um cara que pode começar a temporada arrebentando e aí a gente vai ter que vamos ter que nos render de forma feliz, porque eu torço muito para ele. Chase Brown, cara, temporada sensacional dele, né? Roubou a vaga, na verdade o Zach Moss se machucou e ele nunca olhou para trás. Performou muito bem, mas ele é um dos caras que mais falam que pode ser substituído no draft. Cara, eu acho que seria uma heresia por parte do Cincinnati Bengals, dado que eles têm uma das piores defesas da liga e eles deram um caminhão de dinheiro pro Ja'Marr Chase, muito merecido, um caminhão de dinheiro pro Joe Burrow, muito merecido, um caminhão de dinheiro pro T. Higgins, que é muito merecido, mas, assim, eles praticamente gastaram todo o cap nesses 3 jogadores, né? Inclusive o... Oh, meu Deus, qual é o nome dele? Hendrickson, que é o edge rusher, pode sair do time, que seria outro cara, né? Foi o cara que teve mais sexo no ano passado, baita jogador. Então, acho que assim, seria muito estranho se o Cincinnati gastasse picks de calouros com jogadores de ataque. Mas, assim, falam tanto disso. O Chase Brown tá com... Chase Brown não tem draft capital, porque ele foi draftado, acho que na quarta ou quinta ou sexta rodada. Mas assim, eu acho que ele é muito bom. Eu só coloquei esse vermelho aqui porque realmente falam-se muito deles draftando, mas assim, me espantaria se eles draftassem alguma coisa que não fosse jogadores de defesa, porque o ataque deles já é ótimo. Derrick Henry, Chuba, Caleb Johnson, outro rookie aqui, explosivo. Cara, Joe Mixon, eu não sei, eu tô um pouco de bode do Houston Texans, não sei porquê. Troquei até o Nico Collins outro dia pelo Drake London. Tô tentando trocar o CJ Stroud numa liga que eu tenho com os gringos, que ele é meu quarterback one, uma liga de 10 jogadores titulares, super flex, Dynasty, liga doideira. Cara, o cara tá envelhecendo, muita gente fala que o Houston vai draftar e vai draftar um running back bom, então eu acho que ele tá nos últimos anos da carreira, como tantos outros aqui, mas talvez a substituição seja um pouco mais rápido do que a gente imagina. Espero que não, gosto muito do jogador que teve um ano incrível. Eu, cara, no preço certo, traria ele
muito fácil para os meus times de fantasy, mesmo Dynasty, mas eu acho que tem uma simetria aqui também com relação. E assim, tem running backs que vão ter, né, tem times que vão draftar running backs calouros, mas que o titular vai continuar. Isso aconteceu no passado com o James Conner, com o Josh Jacobs, com o Kyren Williams, que teve o Blake Corum. Mas assim, a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe, é uma posição que é muito volátil. Cara, Bitcoin, running back é Bitcoin, running back veterano, então, nem se fala. Então, assim, eu coloquei aqui o Joe Mixon, porque eu acho que ele pode ser substituído e, enfim. E aí uma questão pessoal, o Camara, que é um ano mais velho do que ele exatamente, já é um cara que é um oásis no pior ataque provavelmente da liga, ou no pior time hoje da liga, o Saints provavelmente. Tem outros ruins também, mas o Camara, ele é one-man show, ele recebe muito, mesmo um quarterback ruim, consegue achar o Camara ali no backfield, é muito produtivo, tem questões de saúde, mas assim, eles já draftaram o Kendre Miller, que não é um cara que parece que vai roubar o trabalho dele, ou que vai substituí-lo tão cedo. Eu, cara, gosto do Alvin Kamara, acho que eu preferia ter ele do que esses outros caras aqui, principalmente o Joe Mixon. E o Tyron Trace também teve uma temporada, era rookie, né, no ano passado, teve uma temporada boa, mas é outro que estão falando muito que vai ser substituído ou vai ter parte dos seus touches, né, parte das suas oportunidades dividida com um rookie. Não sei, gosto dele também, é um cara que era wide receiver, é um playmaker, dinâmico, interessante. É um time que é sofrido, né, o Giants, inclusive com 2 quarterbacks aí bastante aleatórios no elenco, o James Winston e o Russell Wilson. Queria muito participar de uma preleção deles, porque são 2 caras que dão preleções e falam coisas motivacionais, mas fato é que fala-se muito que, como o Chase Brown, um cara que não tem um draft capital muito alto, foi escolhido lá embaixo, produziu, mas está com perigo de ser substituído ou perder oportunidades, né? Perder snap shares ou snap counts. E o último aqui, Cam Scatterable, também outro rookie que tem algum hype aí. Aqui vamos passar mais rápido. Cara, o Najee Harris trocou de time, foi para a melhor situação possível, que é o LA Chargers, mas falam muito que o Chargers vai draftar. O contrato dele não é muito bom, é um contrato que não tem muito dinheiro garantido. Fica a impressão de que eles podem facilmente se livrar do Najee Harris depois de um ano. Então acho que ele vai produzir bem esse ano, mas esse é um time que já tem, o mercado já tem um pouco mais de certeza que vai trazer um running back porrada, um running back ali de segunda, terceira rodada, talvez. Trey Benson, acho que ele aqui era um rookie com algum draft capital no ano passado, não teve muitas oportunidades, porque o James Conner não se machucou, mas assim, o James Conner tem um histórico de lesões muito grande, então por isso eu coloquei aqui o Trey Benson como um possível compra e possível ganhador de valor ao longo da temporada, principalmente, na verdade, única exclusivamente se o James Conner se machucar, porque eu não vejo eles fazendo um commit como é o Lions, por exemplo, como são outros times que dividem os running backs. É meio que 880, se o Conner machucar, esse cara tem muito valor, se o Conner não machucar, pouco valor. Isaiah Pacheco, cara, o Chiefs não quis estender ele, o contrato dele acho que tá no final, enfim, tem muito papo aí de que o Chiefs vai draftar um running back de segunda ou terceira rodada. Então, assim, é um cara que já perdeu muito valor, deve continuar perdendo, infelizmente, né? Se machucou no ano passado, tem valor, acho que ele, se mudar de time, pode, buscar um lugar ao sol novamente, mas fato é que é um cara que perdeu valor e hoje caiu na desgraça do mercado. Tony Pollard aqui mais pela idade, pelo time, né? Um time fraco, tudo bem, vai draftar um quarterback na primeira posição, né? O Cam Ward de Miami, né? Miami, acho que é a faculdade dele. Mas um cara que, num time fraco, num time que geralmente tá perdendo. Tem o Tyjae Spears que tá ali embaixo, quatro posições para baixo, mais novo, tem ganho oportunidades. Então, se eu gosto do Tony Pollard, até tinha ele numa liga, acabei trocando num blockbuster deal que eu fiz com o Marcelo, abraço pro Marcelo, meu amigo, casou na semana passada, acho que tá na lua de mel. Então, cara, o Pollard, sei lá, aqui são os running backs 3 ainda, né? Até o 36 são os running backs 3, considerando uma liga de 12, né? Então acho que o Tony Pollard poderia sair um pouquinho desse clube. E o Aaron Jones, bicho, ele, por mais que tenha 30 anos, ele renovou
por uma grana legal, não lembro o número agora, mas é um ataque, como eu mencionei. Tudo bem, tem o J.J. McCarthy, que ainda é meio que uma incógnita, pelo menos no curto prazo, mas é um ataque bem treinado e explosivo. Trouxeram Jordan Mason, pode ser que draftem alguém, mas o Aaron Jones, pelo contrato, pela fé que colocaram nele, acho que ainda tem 1 ou 2 anos aí de bastante uso, assim como o Camara, que eu mencionei no outro slide. Olha o Jordan Mason aqui também. 2 posições abaixo do Aaron Jones, né? 5 anos mais novo, deve ter oportunidades, mas eu acho que ainda o Aaron Jones vai dominar esse backfield 70-30, alguma coisa assim nesse ano. Então, finalizando running backs, lembrando, fiquem atentos no draft para todas as posições, mas principalmente para running backs. Eu acho que vai abrir muitas oportunidades do tipo, putz, ferrou, tal time draftou um running back, putz, ferrou, o Aaron Jones nunca mais vai ver a bola. De repente, é a hora de comprar Aaron Jones, tá? Ou a hora de comprar seja lá quem for. A gente vai falar um pouco disso na semana que vem depois do draft, mas eu acho que esse draft, todos trazem, né? Mas aqui eu estou acompanhando mais de perto. Eu nunca acompanho um draft tão de perto quanto esse. Eu acho que vai trazer oportunidades incríveis, principalmente aqui no universo de running backs. É uma classe muito profunda. Tem alguns caras top de running backs, assim como de outras posições, mas é uma classe profunda. Eles falam que tem aí, cara, 30 running backs draftáveis, então vai mexer muito aqui, principalmente nessa posição, esse draft. Wide receivers. Cara, essa página aqui, esses aqui, ó, esses 12 caras são os ativos mais desejados, mais sexys, mais disputados e bem precificados do Dynasty. Aqui não tem, você não vai falar assim, cara, que absurdo que o Puka tá aqui, ou que absurdo que o CeeDee Lamb. Cara, esses são os caras. Esses são os caras que mais ganham dinheiro, né, depois dos quarterbacks. São os caras que no Dynasty, né, no Fantasy, são as sensações. E, cara, eles são muito, muito visados e muito bem precificados. Então eu tenho dois caras aqui, e aqui é gosto, tá? Porra, eu acho que o Ja'Marr Chase é melhor que o Justin Jefferson, eu acho que o Brian Thomas é melhor que o Amon-Ra, eu acho que o Puka não sei o quê. O fato é que esses são caras, são os fodas da liga, e eu evitei falar essa palavra, agora já falamos de novo, então vamos que vamos. Esses são os melhores jogadores da NFL, os mais exciting, né? Claro que quarterback é também, running back é, mas aqui são os ativos premium da liga. Cara, Malik Nabers, baita temporada de rookie, o cara é um monstro, é um atleta absurdo, fez o que fez no ano passado. Aqui a provocação é mais aquela do Jayden Daniels, entendeu? Será que esse cara, depois de um ano de produção, ele deveria ser, de fato, o wide receiver 3 em Dynasty, na frente do CeeDee Lamb? O Brian Thomas aqui também pode entrar na mesma discussão, tá? É que o Malik Nabers está acima dele. Mas, cara, Amon-Ra, olha como o Amon-Ra já produziu. O Puka Nacua já produziu mais também. Tem mais histórico, tem mais lesão, mas também tem mais histórico do que o Malik Nabers. Nico, Drake London, Marvin Harrison, Led McConkey, Jackson Smith-Njigba. Acho que nem todos poderiam estar acima do Malik Nabers, mas acho que a provocação é mais aquela que eu falei antes. Eu vejo rolando uns trades pelo Malik Nabers que eu falo, meu Deus, é papo de 3 primeiras rodadas. O Drake London, mais 2 primeiras rodadas. O Nico Collins, mais uma primeira rodada, mais uma primeira rodada. Bijan Robinson, mais uma primeira rodada. Então, assim, se você é o técnico do Malik Nabers, parabéns, primeiro de tudo. O cara é um ativo absurdo. Não à toa ele tá atrás de duas lendas aqui, o Justin Jefferson e o Ja'Marr Chase. Mas assim, cara, olhe o mercado. Porque se você for um rebuild, você pode espalhar esse valor em 2 ativos e aí já reconstruir um pouquinho sua franquia. Mas assim, questão de gosto, questão de preço, manter no time vai ser divertidíssimo também, trocar ele vai ser muito divertido, então aproveite o processo enfim, veja o que o mercado paga, tá? A situação de quarterback... e tem outro ponto, né? Não só esse top 3, mas assim, a situação de quarterback. Estamos falando de James Winston e Russell Wilson, tá? 2 caras que já não são top faz tempo. James Winston nunca foi, na verdade, um jogador mais ali de volume e muitas interceptações, etc. Eu acho que desses 12 aqui, ele tem a pior situação de quarterback. Ou a mais incerta, porque todos, você pode pegar todos. Ja'Marr Chase está com o Joe Burrow a longo prazo. Justin Jefferson está com o J.J. McCarthy a ver mais longo prazo. CeeDee Lamb está com o Dak. Brian Thomas está com o Trevor Lawrence. Amon-Ra está com o Goff. Todo mundo com contrato. Puka, o Stafford deve jogar mais 2 anos, mas assim, eu preferia ter o Puka no meu time do que o Malik Nabers, de verdade. Nico Collins está amarrado no Stroud, os dois com contrato longo, insulation, etc. Drake London está com o Michael Penix, vamos ver, mas assim,
parece ser uma situação estável. Marvin Harrison, você pode questionar o Kyler, mas os dois têm insulation e perspectiva de longo prazo. Led McConkey com o Justin e o Jackson Smith-Njigba agora com o Darnold. Não é um mega contrato, uma mega situação, mas assim, fato é que a gente não sabe o futuro dos Giants, perdão. Então assim, Malik Neighbors, esse é o ponto. Amo o cara, teria ele no preço certo, pô, queria ter draftado, talvez ainda draft se bobear, mas acho que fica essa provocação. E o Marvin Harrison, hoje é o wide receiver 10, de novo, não é nenhum absurdo, ele é um cara que era mais hypado do que o próprio Malik Neighbors no começo do ano passado, o próprio Brian Thomas também teve uma temporada melhor que a dele, hoje, você vê, tá algumas posições acima, tá 5 posições acima, mas eu acho que esse é um cara que de novo, eu falei do Kyler, né? Se ele e o Kyler encaixarem, tiverem simbiose e esse time e um pouco daquele target share fluir do Trey McBride para o Marvin Harrison, ele é um cara que pode encostar ali no top 5. Então, de novo, ele não vai dobrar de valor, não vai subir lá para o primeiro, pelo menos por enquanto, né? Porque o Ja'Marr Chase e o Justin Jefferson são muito dominantes, mas é um cara que pode ganhar valor. E aqui que vem também o paralelo que eu falei com as ações, né? E com o mercado financeiro. O Ja'Marr Chase aqui, o Justin Jefferson, esses caras são o bancão Wells Fargo, Itaú. Ele é premium, ele entrega os dividendos, entrega o maior retorno sobre o patrimônio líquido, mas ele tem um prêmio, né? Ele negocia com preço a um prêmio por isso, né? Então ele não vai dobrar de valor, ele não vai dobrar de valor em um ano, né? Tanto a ação do Wells Fargo quanto o Ja'Marr Chase e o Justin Jefferson. Já esses caras aqui, Malik Neighbors, Marvin Harrison Jr., é mais a pegada Nubank, né? Um banco digital, um banco mais jovem, um banco mais novo, que em pouco tempo já precificou muito alto, também não vai dobrar, mas ainda tem provavelmente uma pernada pela frente, né? Então, fazendo essa analogia aqui, acho que o Marvin Harrison e o Malik Neighbors são jogadores que têm talento parecido, potencial parecido. A performance do ano passado foi bem melhor do Malik Neighbors, a do Marvin Harrison não foi péssima nem nada, mas ficou com essa impressão de que o Brian Thomas e o Malik Neighbors estão um passo acima do Marvin Harrison, mas assim, é super normal, o cara tem 22 anos, acabou de entrar na liga, eu acho que ele pode encostar ali no top 5 nessa temporada aqui se o Arizona se ajeitar. Então, passando para a próxima aqui, falei que os caras ali são os bancões, né? Tradam, negociam num múltiplo alto, são caros, porque entregam o retorno, entregam os dividendos, etc. Aqui a gente está falando mais de, vamos falar assim, produtores de commodity, né? Minério de ferro, petróleo, etc. Por quê? Porque são empresas que também são sólidas, também podem ser muito caras e subir muito, etc. Mas precisa que uma variável ou algumas variáveis estejam alinhadas, né? No caso de exportadoras de commodities, o próprio preço da commodity, demanda, dinâmica geopolítica, câmbio, de repente. Então, assim, esses caras aqui, que são a segunda onda aqui, o segundo tier de wide receivers, tem potencial alguns de estarem lá em cima e outros estão bem precificados aqui, mas eles precisam assim, de um quarterback top ou de uma situação boa no time ou de uma lesão de outro cara. Então assim, eu coloquei aqui o Garrett Wilson, porque a exemplo do Malik Neighbors, ele também tem uma situação muito complicada no time, né? As franquias de Nova York são franquias que têm sofrido nos últimos anos com má gestão, com incertezas, e ele é um cara que aqui tem um wide receiver 14, mas ele mesmo com o Aaron Rodgers, mesmo com o Zach Wilson, mesmo com sei lá mais quem que jogou, ele tem tanto talento que ele sempre se manteve lá no topo. Então ele é um cara que ele tá muito exposto, ele é muito alavancado a uma melhora não tão grande assim, a grande seria melhor, mas uma pequena melhora em Nova York, e pode ser com o Justin Fields, pasmem, ele, cara, pode encostar no top 10 e pode ganhar valor. Ele tem o talento, tá numa situação uma situação bem difícil, assim, em termos de contexto de time, etc. Mas é muito talento, o cara é um imã de bola, né, de targets. Então, acho que, cara, desses caras aqui do segundo tiro, eu acho que ele é o que eu mais vejo o potencial de valorização. Muito jovem, nem fez 25 anos ainda. E esse tiro aqui é muito legal, porque tem o A.J. Brown, que acho que está bem precificado, pode subir, pode cair um pouco, dependendo, já é um pouco mais velho, mas é um dos melhores wide receivers da liga, acabou de ganhar um Super Bowl. Rome Odunze, numa situação agora excelente, né, para compensar o ano de rookie, que não foi muito bom, e se consolidar aí com o Ben Johnson, com o Chicago Bears como um dos melhores, ou um top
top 10, top 15, aí ele já é top 15, né? Wide receivers da liga. T. Higgins, como eu disse, acabou de assinar um contrato absurdo e é muito talentoso. Você pode questionar que ele devia estar em outro time, porque o cap do Cincinnati Bengals foi pro baralho. Rashee Rice vem de lesão, um ativo muito interessante para times rebuilding, né, que não precisam de produção imediata, mas agora já não está mais tão barato, né? Se você comprasse ele assim que ele se machucou, teria sido um negócio melhor. Devonta Smith, cara, baita talento, salvo engano, ele ganhou o Heisman lá no ano dele, que foi um ano que tinha vários outros wide receivers top, como o próprio Ja'Marr Chase, o Jalen Waddle, e enfim, outros caras top no próprio draft, mas acho que ele fica na sombra do A.J. Brown, cara. Você vê, é um time que corre muito com a bola, não tem passado assim com volume muito grande. Eu acho que o wide receiver 18 aqui talvez para ele seja muito. Eu gosto mais do Edison, do Jordan Edison, que está ali embaixo, do que do Devonta Smith. Então acho que eles deveriam estar mais próximos, porque eles são jogadores com produção bem parecida, ou com um potencial bem parecido, mas aqui um pouquinho distantes, né? É só 5 posições, mas, cara, faz muita diferença aqui. Ted McMillan, principal wide receiver aí. Olha que loucura. O Ashton Jeanty e o Marion Hampton estão no top 10 já de Dynasty. E nem jogaram, nem foram escolhidos pelos times. O Ted McMillan e o Travis Hunter estão aqui em 19 e 20. Então você vê que é realmente uma turma mais hypada, a princípio, de running back do que de wide receiver. Claro que isso pode mudar, né? Semana que vem, tipo, caramba, o Dallas Cowboys draftou o Ted McMillan e ele chega num hype parecido. Mas acho que são essas coisas que semana a semana vão saindo notícias e vão mudando com o tempo. Xavier Worthy, Jordan Addison, cara, DJ Moore, acho que não é mais um menino, mas assim, que wide receiver também. Acho que com o Caleb encaixando, esse ataque de Chicago mais dinâmico, ele tem muito a ganhar. Então acho que ele poderia estar ranqueado mais perto do T. Higgins ali, mais perto do Rashee Rice, pelo menos umas 4, 5 posições para cima. Zay Flowers, cara, muito talento, mas assim, corpo de recebedores, né, incluindo o tight ends do Baltimore Ravens, cara, sofre muito. O Lamar, ele distribui muito a bola, e tá tudo bem, para a vida real funciona, é um time explosivo, chegou longe nos playoffs. Mas, cara, ele não é o cara. Ele não tem 30% de target share, ele não tem 1.500 jardas no ano, 7, 8, 9, 10 touchdowns. Não é. Ele é um cara que tem um teto, espero que mude, mas fato é que ele poderia estar mais baixo aqui. Não tem o mesmo teto que o próprio Devonta Smith tem, que o Jordan Addison tem, que o DJ Moore tem. Eu acho que o DJ Moore e o Zay Flowers estarem juntos aqui é mais pela idade, né? O gap de idade de 3 anos do que de produção, cara. E o Jalen Waddle, acho que também apanhou muito por conta do ano passado, o ano que Miami teve, que de fato foi muito conturbado com as lesões do Tua, muito questionamento com o McDaniels, que é o técnico deles. É uma franquia que, porra, tá toda hora na mídia, toda hora com problemas, etc. Mas o Jalen Waddle é um jogador que, até esse ano, todas as temporadas ele tinha tido pelo menos 1.000 jardas. É um jogador com um dos maiores contratos de wide receiver, acredite se quiser. Então acho que ele poderia estar ranqueado acima do Zay Flowers, acima do Jordan Addison, talvez, embora o Jordan Addison esteja numa situação um pouco mais tranquila, digamos assim. Mas é um cara para ficar de olho. Aí é viés meu, é um cara que eu gosto, um cara que eu tenho em alguns times, mas também depende muito do que acontecer com o Tyreek Hill, não se sabe, é muito incerto. Mas ficam aqui os buys e sells e comentários do Andrezão. Cara, tem os bancões, tem as exportadoras, né, produtoras de commodity, e tem a galera que é construtora pequena de nicho alavancada. Então, assim, bancão navega bem em qualquer cenário, produtora de commodity precisa que uma ou duas variáveis ajudem. Aqui é construtora pequena de nicho alavancada, cenário de juros altos. Então, assim, ela precisa que 4, 5, 6 coisas. Tô brincando, não são tantas coisas assim, mas precisa que várias variáveis ajudem para essa ação subir e ganhar valor, tá? Chris Olave, cara, teve algumas concussões, é um jogador que foi draftado muito alto pelos Saints. Cara, eles não têm quarterback, o Derek Carr tá machucado, não se sabe até quando. Só notícia ruim com relação à saúde dele, incertezas e tal. Mas é um cara que todo mundo sabe que é saudável, é talentoso, todo mundo sabe que não mora, que não pertence a esse tier de quarterback, de wide receivers, perdão, se as coisas derem certo. Então ele precisa de um alinhamento de astros aqui para ganhar valor, mas eu acho que ele está muito desvalorizado. Eu gostaria de comprar o Chris Olave com um pique de primeira rodada, fim de primeira rodada, o
o décimo primeiro, 12º pick da primeira rodada desse ano aqui, eu adoraria comprar o Chris Olave. Já tentei, inclusive, eu acho. DK Metcalf, nem acho que tá tão mal precificado assim, porque ele perdeu muita produção pro Jackson Smith-Njigba no Seattle ano passado, mas, cara, ele assinou um contrato de 5 anos, de 150 milhões de dólares, então um dos wide receivers mais bem pagos da liga, ainda tem 27 anos, né, então ele é mais novo que o A.J. Brown, é mais ou menos da idade do DJ Moore, é um baita de um atleta e, cara, Pittsburgh não tem quarterback ainda, mas esse cara vai ficar lá por 3, 4, 5 anos com esse salário, com esse insulation, com essa moral. Então, no preço certo, acho que o DK, se você é um time que é mais carente de wide receiver, ele pode ser uma opção barata e de produção boa, tá? Acho difícil ele piorar com relação à produção do ano passado. Então, é um cara que pode voltar a produzir acima de 1.000 jardas. Terry McLaurin, eu acho que o Washington, que é um dos ataques que mais mostrou evolução e é hiper dinâmico, deve adicionar outros wide receivers, tá? Então ele deveria perder um pouco de target share. Mas aqui é mais uma, assim, ele não diria que o wide receiver 30 é um absurdo para ele poderia estar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas acho que é mais por ter jogado sozinho no ano passado, né? A exemplo de alguns outros, e acho que, os wide receivers que não são ele do time são muito fracos. Basicamente, você teve a divisão de targets entre ele e o Zach Ertz. Então, assim, aqui é mais um play de competição e composição de elenco que acho que pode atrapalhar ele. Mas fato é que o Jayden Daniels pode dar um step-up de produção no segundo ano, deve, né? Porque é um jogador fora da curva, um outlier, mas, enfim, Terry McLaurin pode ser que perca valor aí ao longo da temporada por conta disso. E por se aproximar dos 30 anos, que é essa nuvem aí, né? Eu acho que para os running backs é antes, né? Tipo 27, 28, é uma nuvem, e os caras que passam bem dela, tipo Derrick Henry, Kamara, etc., são lendas, mas no wide receiver é mais perto desses 30 anos. Cara, George Pickens, por conta do DK, né? E por conta da situação de quarterback de Pittsburgh. Eu acho que vai ser difícil para um produzir muito bem, que é o DK, que é quem eu tô apostando aqui. No caso do George Pickens é porque ele tem talento, etc., mas tem problemas extra-campo, de personalidade, de work ethic, etc. Então, assim, não tá, o wide receiver 32, você veja, não é um cara super valioso, mas acho que ele já caiu 4 posições aqui nos últimos 30 dias, né? Essa setinha vermelha para baixo é quantas posições o cara perdeu. Você vê, o DK perdeu 7 posições nos últimos 30 dias e o George Pickens perdeu 4. Então, assim, os dois perderam, acho que por conta da situação de quarterback dos Steelers, mas pelo contrato, você vê, o DK é um cara que tá chegando com moral, ganhando 30 milhões por ano. O Pickens é um cara já desgastado, que por mais que seja jovem, talentoso, não tá com essa moral toda, talvez troca de time até. E aqui o Brandon Ayuk, que é um cara que eu comprei numa das ligas, acabei já trocando pelas circunstâncias, cara, ao contrário do que eu mencionei do Christian McCaffrey, mesmo se o São Francisco entrar no rebuild, cara, ele tem um contrato grande também, de 25, 30 milhões, parecido com esse do DK que eu mencionei. É um cara de 27 anos, então tem lenha para queimar. Então acho que se o São Francisco entrasse nesse mini rebuild, ou até num full rebuild, ele estaria preservado e ele ainda é uma boa moeda de troca para outros times que precisam de wide receiver, né? Teve muito papo dele ser trocado eventualmente no ano passado, esse ano teve esses boatos de novo, mas fato é que ele ficou em São Francisco. É o principal wide receiver, você tem lá o Ricky Pearson e o Joan Jennings também, tem o próprio Kittle, mas acho que é um cara que tem um insulation, né, como eles dizem, de contrato muito grande, e é jovem e tá se recuperando de uma lesão muito séria, então quando ele jogar, eu acho que só por ficar saudável, só por aparecer no campo, ele deve ganhar algumas posições aqui e ganhar mais valor para os trades. Os outros aqui, Chris Godwin, Mike Evans, Ricky Pearson, Jaden Reed e Matthew Golden, que é um rookie, parecem estar bem precificados, mas assim, é o que eu disse, basta uma semana muito boa, ou algumas semanas, ou alguma notícia, ou o próprio draft da semana que vem, para esses panoramas aqui mudarem muito rápido e de forma significativa. Aí só finalizando essa página aqui de wide receivers, eu coloquei aqui o Josh Downs e o Michael Pittman com vermelhinho por conta da situação de quarterback, são caras talentosos, no caso do Josh Downs bem jovem, no caso do Michael Pittman já não tanto, mas assim, caras talentosos, mas que sofrem muito por conta de como a franquia é tocada, né? Uma franquia que já não é competitiva há algum tempo, ficar sempre ali quase com 50% de desempenho, mesmo número de vitórias e derrotas, não inspira, não encanta muito. Khalil Shakir e o próprio Ken Coleman, acho que
Se o Buffalo não trouxer um wide receiver novo no draft, podem ganhar valor, porque por mais que ele, a exemplo do Lamar, distribua muito a bola entre os seus recebedores, são caras que estão amarrados ao Josh Allen, que é o melhor, se não for o melhor, o top 3 aí da liga, foi MVP no ano. Davante Adams mudou de situação e melhorou muito, vai jogar com Sean McVay, Matthew Stafford, Puka, etc. lá em Los Angeles, ganhou valor. Tá no fim da carreira, mas ainda tem lenha para queimar, pelo menos 1 ou 2 temporadas, principalmente nessa situação lá em... Cara, provavelmente ele vai jogar 2 temporadas, vai brilhar e vai se aposentar junto com o Matthew Stafford. Seria muito bonito. Jalen McMillan perdeu valor porque o Chris Godwin renovou com o Tampa Bay Buccaneers. Ele ganhou muito valor porque ele fez alguns touchdowns, teve algumas boas apresentações no final da temporada, mas isso porque achavam que o Godwin ia ficar na free agency e ia sair do time. Agora que ele renovou, ele perdeu bastante valor. Não nos últimos 30 dias que ele tá parado aqui, mas perdeu valor e acho que talvez devesse cair mais. E o Jacoby Myers, que é o jogador mais subestimado de fantasy, produziu junto lá com o Davante Adams, produziu junto com o Brock Bowers na última temporada. De novo, não é um menino, mas, cara, ele pode muito bem ser seu wide receiver 3 ou um flex spot ali de muita competência e com um piso muito alto. Não tem um teto absurdo, mas tem um piso muito alto. Cara, passando para os tight ends, de novo, não quero repetir aqui, a reflexão do Brock Bowers é a mesma do Jaden Daniels e do Malik Neighbors e seja lá quem for que é o mais valioso da posição, assim, Brock Bowers, rookie, tem uma temporada incrível, não sei se vai continuar com o mesmo target share, com a mesma produção, etc. Pode ser que sim, o cara é um talento absurdo, do principal tight end de futebol universitário aí das últimas décadas e bateu todos os recordes que tinha de tight end rookie, mas assim... Se você é um time médio ou mais para mais fraco, não tem peças, é um elenco raso, cara, troca ele. Principalmente numa liga maior, uma liga de 10 titulares, uma liga Superflex, etc. Você pode conseguir um quarterback top mais um pick, ou wide receivers top mais pick, ou seja lá o que for. Então, assim, não tô falando para vender, não é o círculozinho vermelho, mas vê o que esse cara vale. A exemplo do Jalen Daniels, a exemplo do Jahmyr Gibbs, a exemplo do Malik Neighbors, e tantos outros, né? Os caras top 10 você tem que sondar mercado. Eu mesmo, nesse ano, acabei trocando o Ja'Marr Chase, que é o principal ativo aí de Dynasty, ou um dos principais ativos de Dynasty, porque, pô, eu vi que ele, por mais que ele seja o Itauzão, que ele seja o bancão ultra valorizado e que entrega a produção, ele não tem mais pra onde subir. Então, meu time era mais ou menos, fiquei ali em 7º e tal. Falei, cara, eu vou me desfazer dele, vou pegar 2 ativos mais jovens com mais potencial para subir, que também tem mais incertezas, e o tempo vai dizer se esse trade foi bom ou não. Mas às vezes a gente tem que desapegar desses ativos que são os melhores e distribuir em mais ativos para construir um portfólio, um time melhor a médio e longo prazo. George Kittle, de novo, mesma situação do... Cara, George Kittle, fantástico. Ele foi, acho que o segundo tight end no passado, o terceiro, né, atrás do Trey McBride e do Brock Bowers. O Trey McBride, desculpa, gente, eu não falei dele, mas o Trey McBride, ele também tá super valorizado, um pouco menos que o Brock Bowers, na verdade bem menos, dá pra ver aqui no valor na última coluna, mas, cara, acabou de assinar contrato, o tight end mais bem pago da liga, ou da história da liga, etc. De novo, que nem o Brock Bowers, talvez não mantenha o mesmo target share, mas esses caras são muito valiosos. E tight end, depois que você passa desses 2 primeiros do Sam Laporta, meio que... E o George Kittle, por mais que seja... tem idade, você entra num cliff, né? Então aqui meio que tight end ou está nos 3 primeiros ou a coisa começa, 3, 4 primeiros, ou a coisa começa a ficar meio que elas por elas, quem você gosta e tal. George Kittle mais por esse possível rebuild do São Francisco porque se os caras forem tancar ou forem trocar muita gente, vai ficar feia a coisa e vai piorar para todo mundo. E aqui entra na questão de gosto, né? O Dalton Kincaid, acho que tight end 8 tá muito para ele, e pro Tucker Kraft, tight end 10, eu acho que ele, assim, não que ele mereça hoje, mas eu acho que ele, ao longo da temporada, ele deu mostras nessa última temporada de que pode ser um tight end, se não top 5, ali perto do top 5. Eu tenho ele em todas as minhas ligas, as 3 ligas, eu jogo 3 ligas de Dynasty, vou começar uma 4ª agora. Eu tenho ele em todas, no meu draftei, em outras 2 eu troquei. Se esse cara não for bem esse ano, eu vou afundar junto com ele, mas é um tight end que eu gosto, ele tem um tamanho excelente, ele tem uma fisicalidade, um atleticismo. O Jordan Love já mostrou que gosta dele, mas assim, é uma aposta minha. Pode ser que o Dalton Kincaid e todo mundo aqui dê um pau no Tucker Kraft, até o Kyle Pitts, mas vamos ver. Mas é um cara que eu acho que tem uma simetria aí
E os wide receivers de Green Bay, não tem nenhum que você fale assim, né? Mesmo o Jayden Reed, não tem nenhum que você fale assim, cara, esse vai ser o alfa, o Malik Neighbors. Então, isso abre, né, um espaço para o Tucker Kraft, assim como abriu para o Brock Bowers, na ausência de um alfa, né? Trey McBride, na ausência de um alfa, enquanto o Marvin Harrison não é esse alfa. Então, fica aqui a quentinha do Andrezão, Tucker Kraft. Se ele afundar, eu afundo com ele. A Zia Likely, putz, acho que é um ataque complicado, como eu disse. O Mark Andrews é o primeiro alvo lá. Cole Kmet, pode ser que. Tanto Cole Kmet quanto o Brenton Strange aqui, pode ser que esses times draftem tight end, tá? Mas são situações que melhoraram muito. O técnico do Brenton Strange melhorou, né? O Liam Cohen agora. E o Evan Ingram saiu, foi pro Broncos, né? Foi pra Free Agents, depois pro Broncos. Então, assim. E o Cole Kmet com o Ben Johnson. Então, são duas apostas aqui que sim, pode ser que draftem, mas acho difícil, porque são dois caras jovens aí, 26, 24 anos, tem alguma moral aí com os técnicos aparentemente, então assim, me espantaria mais os caras nos Estados Unidos falam que eles podem ter competição de tight end, acho difícil. Kelce, Jonnu Smith tem o fator idade e tem o fator aí de assim, ser jogadores que tem no máximo, assim, no caso do Kelce, mais um ano de produção. Eu tenho ele numa das ligas, vou deixar no elenco por enquanto, acho que tem jogos que ele pode explodir. Mesmo no ano passado, quando ele já era muito veterano e tá desacelerando, ele foi, acho que top 5, mas é um cara que tá perdendo valor, não tem como você falar que sim, ele vai ganhar valor, daqui pra frente só vai perder. Então, se você é um time que tá competindo, talvez ele seja uma boa peça para você plugar ali no bye do seu titular, ou se alguém machucar. E o Jonnu Smith, mesma coisa, ele acabou se aproveitando de um cenário em Miami que talvez não vá se repetir, que foi a lesão do Tua e, posteriormente, uma concentração de targets em detrimento do Jalen Waddle e do Tyreek Hill, que eu acho que não vai se repetir, tá? Você paga milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões pro Tyreek Hill, pro Jalen Waddle, para ficar mandando bola só pro Etienne e pro Jonnu Smith, é meio estranho. E o técnico tá sendo pressionado e acho que isso vai mudar. E o Ben Sinnott é o sucessor natural do Zach Ertz, que também tem assim, deve ter aí seus 35, 36 anos também. Foi bem, como eu disse, ele foi o segundo alvo depois do Terry McLaurin no ataque dos Commanders, mas o Ben Sinnott jovem, acabou de ser draftado no ano passado, deve ganhar valor ao longo da temporada, acho que é uma boa aposta. Então, pessoal, esse foi o vídeo de buys e sells e price checks aqui do Dynasty. Espero que vocês gostem. Todos os feedbacks são hiper bem-vindos. Na semana que vem temos o draft. Tudo isso aqui vai ser embaralhado de novo. E eu vou voltar a fazer conteúdo. Vou fazer conteúdo de trocas, de rankings novamente. E é isso. Estamos muito, muito animados. Agradeço a participação de vocês. Like no vídeo, siga o canal. Até a próxima.